Salve, salve família, passando aqui antes de começar o vídeo para lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Ó, o Kaori ontem tava mandando... Peraí. O Kaori ontem estava mandando, pedindo para eu reagir. Vou tirar a música. Ao SeeEL, eu acho que esse conteúdo aqui, ele vai ser um conteúdo muito bacana, tá? Vou colocar aqui já, vou compartilhar a tela. Vou colocar o chatbox para vocês mandarem o salve para o YouTubers, aquele salve que só vocês sabem dar. E o que acontece? Olha aqui, Coach SeeEL fala os motivos de vir para o Brasil e qual a ideia por trás do projeto da Cade. Vocês já devem ter me visto por aí reclamando de planejamentos alheios do CBLOL, né? Eu não sou contra o desenvolvimento de novos talentos, eu não sou contra pegar jogador novo. Eu acho que o grande ponto é você saber montar o seu time. É o famoso team building, né? E eu acho que o SeeEL vai dar uma aula aqui agora sobre isso. Vamos ver o que ele tem a dizer. So let's start with Smiley. E falem como está o áudio, tá? Start with Smiley. What's really important is you guys understand my scouting process. Does that make any sense? What's really important is you guys understand how we got to pick getting Smiley anyway. Okay, so we're gonna go on and I'm gonna start off by, I can't show you everything, guys, right? Because obviously there are some details in which is not allowed to be shown. So give me one moment. I'm going to change screen and I'm going to show you some of the things that we've been working on. Whoa, I'm really big here. Give me a sec. I'm going to show you guys my Viva Key plan and kind of how we reached there. Hi, I really like the way you coach. I've learned a lot from you too, especially when you really broke it down for Sir Skitty. Thank you, Zabon. I appreciate it. Thank you, bro. I appreciate you. So I'm just setting it up. Okay, excellent. So for you guys to have a really good idea on how we scouted our players, we need to first start with our comprehensive plan, right? So we had this comprehensive plan, and I can't show you all the pages because there's some secret details in there. But let me start by talking about how we got to the scouting process. So the way that we scout right now is actually a multi-level system. This is kind of what we're looking at. First of all, we assess high value, low cost gems with data processing. So like so this is a startup ran by my friend Mephisto. He's a head coach. He was ex-head coach of Vitality along with the analyst from G2 back in the day. And basically what they do is they cross-reference data between champions and other players within high elo. So they start with about 500,000 games in Europe, 500,000 games in Europe, more games in Brazil, Korea, altogether millions and millions of games. And they assess the strength of each player based on, what their ability is and what certain stats look like. So to give you an idea, for example, what we found amongst top players is that they tend to have higher deaths, high KDA, and very high damage done. And the way that you calculate this is instead of just looking at the DPM, you compare their DPM when they play a certain champion, right? So for example, when they play Lee Sin, what is the damage per minute? What is the KDA? What is their gold difference percentage relative to the competition? When you have, for example, daqui é muito bom. Plays Lee Sin in the same elo, you can see which one is the better Lee Sin by calculating that, and they get as much data as possible. Does that make sense? So to give you a rough idea, let me give you a screenshot of kind of what it looks like. It looks something along the lines of, I'm gonna skip the names, okay? Like this. But there's a lot of like there's shit tons of data, and this is based on all the games, right? Mortes, kills e assistências, né? Mortes, o dano total, diferença de ouro aos 7 minutos, diferença de ouro aos 15 e diferença de ouro aos 20 e pouco. Isso daqui é muito importante, tá? Sabem, por exemplo, aqueles streamers que estão jogando de Zyra, Brand, campeões de alto alcance, e fala no final da partida, olha, eu dei muito dano, eu sou bom e eu fui afundado. Então, quando você olha só para um dado, ele é completamente ridículo, porque você precisa entender
todos os dados pra daí fazer sentido ali a coisa, tá ligado? Então, por exemplo, o cara joga de Lee Sin, pega muita kill e ele perde o jogo, aí você olha todos os dados e você passa a entender. Isso daqui é muito bacana, muito bacana. And I won't show the names, but then we then assess the strengths based on each player, and we go through Brazil, North America, Korea, etc. And it goes over their solo queue data primarily, right? So this is my first step. The second step is, and we paid money for this as well. And this is what I really liked about Key. They invested in data mining. Number 2 is play history. So I will look at Pontos para Cage. the data with in-game replay. So I'll watch the actual game inside solo queue, inside team environment, everything. I will go over. Isso daqui já é um tapa na cara, de jogadores medíocres da nossa região que não levam solo kill a sério. Ah, como eu vou levar solo kill a sério, sendo que eu caio contra o Joãozinho 666? Irmão, foda-se. É o seu trabalho, tá ligado? É o seu trabalho. Leva a porra da solo kill a sério, bota o seu nick pra facilitar as outras pessoas scoutarem você e olharem o seu jogo e faz a parada na moral, independente com quem você jogue ou caia contra, tá ligado? Porque isso é levado em consideração. Like how they play in person, the first person view POV. So this is where I cross-reference kind of my understanding of the game. Yeah, and of course I won't disclose all the intel, but like my understanding of the game, which is not replicable by every coach, right? So for example, how do they click? Do I like the way they click? Do I like the way they move their mouse? Do I like their communication? Do I think that they're making the right decisions inside the game? And then from there, we look at like the interview process. So what we really looked at was, you know, team culture. Is it the right profile for the team that I want to build? So something that's very important to me is I think that the current professional Brazilian team culture and the way professional play is ran is esports in itself is in its infancy. And even major regions are not doing it correctly. In Brazil, it's even worse. So the practice culture, your work culture, the way that you treat your teammates, the way that you talk to each other, everything is terrible, really. And I'm willing to take the flak for that if you don't like it, but that's my honest opinion. So what's really important for me is, do we have the right personalities within the team? And then I will also assess risk. Are our players drinking alcohol, doing drugs? Do they like partying? For me, partying is a no-go because, I mean, the way that I view esports is like, esports is sports for me. It's not sports in the sense that a game publisher owns the sport. So it can, in my opinion, never be a true sport. This is the problem with esports. Because the game publisher has too much power, the rules change, the game changes. But it's sport in every other way. The stress management, the training, everything. So in the middle of a training season, what's really important is your team culture, your individual processes, your coaching, your training schedule slash like other things related to training, and then obviously things like data, etc., right? And for me, I truly believe that during a season, maintaining your condition, this includes health, skill, is a part of your job. The truth is, and I'm sorry to start here before talking about Smiley, but this is very important when I talk about. Isso daqui é muito importante, tá ligado? O que ele comentou ali de você se manter numa condição. O único treinador em que eu tive nesses 12, 11 anos de carreira como jogador profissional que levou isso a sério e leva isso a sério para ele e para os jogadores dele foi o Joko. Joko Maia, Thiago Djokovic Maia, levava isso muito a sério. Teve uma vez que eu tomei uma comida de rabo do Joko imensa, porque eu tava tomando Rokutan durante o CBLOL. Isso foi na PEN, tempos atrás, tá ligado? Mas enfim, um médico me passou, obviamente, tava tendo muitas espinhas, né? E pela segunda vez, eu acho, eu tava tomando Rokutan. E o Joko, ele quis me matar, porque eu tava tomando Rokutan durante a competição, tá ligado? E é um remédio extremamente pesado, né? Então o Joko, ele tem esse mesmo feeling, esse mesmo mindset que o SeeEL, que é completamente certo, tá? Here, okay? The truth is, ótimo pensamento. How you feel and how healthy you are also impacts how you play. And we're very lucky. Like, esports pays well. Compared to your average Brazilian, people are probably making 2-3 times salary minimum in this industry. So so what are the pros and cons of a pro player? One is that you have an intense schedule. But
So this is the con. The con is that you have an intense schedule. There's a lot of stress. Maybe not in all teams, but at least in top teams, there needs to be a lot of stress to perform, to practice, to put the time into work to play solo queue. And this also means you need to know a lot of skills. You need to have a lot of skills that people don't usually have. So stress management, your nutrition, sleep, all this stuff really matters a lot, right? But what are the pros? Well, first of all, the pay is massive. The off season is really long, right? So a normal human being works Monday to Friday, 9 to 5, and they take Saturday, Sunday off. A pro player works 6 days a week. They train Monday. I mean, I think it's different in Brazil. I think it's like Thursday. 7, na verdade, né? Tuesday to Friday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, right? They play on Saturday, or they play on Saturday, Sunday, rest on Monday. Teoricamente, eles trabalham os 7 dias, né, pro player. Pro player que ele zela pela carreira dele, ele tem um carinho a mais, ele gosta, teoricamente, a folga dele da segunda-feira, ele vai jogar solo queue, tá ligado? Obviamente que talvez não com a mesma carga horária de terça a domingo, tá ligado? Mas ainda assim, na folga dele, ele vai fazer algo coerente ou de acordo com a carreira dele, com o LoL, etc, tá? Conheço muitos até hoje que façam isso. So they rest one time a week. And generally, your season goes like 10 weeks regular season, and then like 4 weeks playoffs. And let's just say that you go to MSI or whatever. That's another 4 weeks for MSI, Worlds, etc. Right? So in total, you work about 36 months of the year. 36 weeks of the year. But this also means that you get 16 weeks of undisturbed break. So when you calculate the amount of days you have off over the entire year, it's way more than the regular person. So there's no reason as a pro player you should be partying before your game day. Does that make sense? Like if you're partying to release stress, or if you're drinking alcohol to release stress, you have bad stress management skills. And it's not just Brazil, it's everywhere. So what you have to realize is like team culture and your personality is very important. You are not going to go out partying the day before the game day. You're fired if you go out partying before game day. I don't give a shit. Like, I will throw the season. It's that simple for me. So if you want to lose your job, sure. I don't give a fuck. So if that's your problem, you can leave. And that's also one of the reasons why we assess risk. What are their hobbies? What are their habits? What kind of personality type do they have? And how serious about improving? Because in the end, you are treated as an athlete, and I treat you with respect. Anyway, next point. So after we do that, we assess our bidding process. We assess our budget and our circumstances. And let me tell you something about Smiley. Okay? Smiley, I worked with Smiley in 2021, right? This is where we come to it. And I have never in my career worked with a more outstanding player when it came to team environment. This is when I was his coach. And back then, I wasn't a great coach. And the reason we didn't win is because 8 weeks into the season, so almost 2 months into the season, they took my top laner, who was my star player. So that's why. And what else do we know about Smiley, guys? What else do you guys know about Smiley? He's an LFL champion. And he played with Tukui. Ricardo, what you have to realize is he's not Diamond 1. This is what I was saying, right? Like, what people don't realize is that this account that people see is not his real account. It's his fake account. It's just the account that he plays on during the season. And it's not loading for some reason. He's much higher ranked. He has a secret account. So what else do we know about Smiley? Well, first of all, I think that Smiley made a really big mistake in his career, right? And I'll be really honest. The mistake that he made was here. He joined 2 shit teams in a row. No offense. Incredibly trash teams in a row. So why did this happen? Well, the first reason he joined these 2 teams was because, I mean, he did. Not money. He got jailed. I can talk about it because it's not me, right? I can talk about it because I know. He got fucking jailed. What happened was, if you look at his career, he won France Championship, and then he signed to Vitality B. And then they jailed him until the very last moment, so he couldn't find a team. But Smiley's personality is really simple. He got fucking jailed, bro. Does that make sense? Pera, ele ficou preso, cadeia, ou ele ficou preso na janela de transferência? Alô?
Não, ele ficou preso com contrato, né? Beleza, menos mal. Eu já tava achando que foi preso por causa de cadeia. Tipo, cadeia, ver o sol quadrado, etc. So what happened was Smiley had a bunch of good teams to go, but then he got fucking jailed and then had to join a shit team. The org is fine. I'm not gonna lie. I talked to the Gamers Origin owners. They're good people and they're good owners, but their roster and their budget was dog shit. My personal opinion. And their coach was a bit troll too. So not jail IRL. He joined this team called Geo. He didn't join a great team, and if you have bad results in 1 year, when you join a bad team, what happens the next year? It's harder to join a good team after. Do you agree? Agree, chat? So basically, he got contract jailed. So now he couldn't join a good team. So he was stuck in a bad team for another year. Do I think it's a terrible team? No. I think the German league team, Eintracht Spandau, was actually decent. But the problem is the competition was very hard. So basically to give you a rundown, why was Smiley picked? I think a really big reason was he was, first of all, number one, under market value. Under market value. Does that make sense? Like the keyed budget is maybe 5th/6th place, including my salary. Including my salary. So I need to find a player that is good value for money. I know that Smiley was, first of all, under market value. Number two, I think that he was way better than people think. Way better. Number three, best teammate I've ever seen in 4 years of coaching. My number one priority going to Brazil is changing the team culture. Even if we lose, I'll explain in a second. Even if we lose year one, I want to develop a team culture that emphasizes, one, focus on training, good training habits, building up the players and their confidence, not breaking them down. Positivity, like bringing a positive atmosphere. How do I make the text bigger, guys? Do you guys know? There we go. So I really want to focus on developing the positive atmosphere. And let me be truthful with you, right? If I want the best player, and Smiley knows this too, I'd get a Korean. The level gap is so big. Sorry, it's true. Like, I can get an affordable Korean, will get... Cara, esses momentos de sinceridade que ele tem é meio, como que eu posso dizer, louco, às vezes até doentio, não? Porque, cara, qualquer jogador brasileiro que o treinador abrisse o jogo sobre a opinião dele ao respectivo jogador dele, o time já racharia. O time já racharia, tá ligado? Imagina você saber essas coisas que ele está dizendo, que se ele fosse se guiar a contratação por um jogador bom, mecânico, etc., ele escolheria outro. E detalhe, vai do SeeEL, mas também muito foda o Smiley ter consciência disso, isso ser domínio público, porque o treinador dele está falando abertamente em uma live para quem quiser ouvir, e ele ainda não rachar quanto a isso. Insano. Gap that's like 17, that will gap most EU players and obviously BR players. But that doesn't help build team culture. I really hesitated to look to bring Koreans in for 2 reasons. One, their culture is very different to Brazil. Number one. So personalities won't fit. Number two is their practice routine and mindset is not applicable to anything outside of Korea. How they grew up and what's even legal in South Korea is fucking illegal everywhere else except China. So if I use the Korean method in Brazil, I will go to jail. Does that make sense? Real jail. Like, do you know how the players practice in Brazil? Korean schedule is like this. 1 to 4 p.m., 5 to 8 p.m., scrim. 9 to 12 a.m., scrim. 12 to 4 a.m., solo queue. Again, repeat. So you're telling me that I can bring a Korean in, build a long-term structure. No, I'm not joking. Build a long-term structure in Brazil. Like, even the non-intense schedule is 1 to 4 scrim, 3-hour break, 7 to 11 p.m. scrim, 11 p.m. to 3 a.m. minimum solo queue. Not possible.
So for me, it's like, okay, I need to answer the question, why do we need a good team culture? Number one for us was we want to change the team culture, right? For practice, better team practice. And we can be an org that people want to come to. Something that's important just as much as coaching and other things. Right, guys, why is this doing this? Coaching and other things is players want to have to come to your org. Do you know why? Instead of paying, let's just say 5k Brazilian real for a player. Isso daqui que ele está dizendo é bem legal, tá? Sobre os jogadores, treinadores, etc, terem interesse de ir até a org, tá ligado? If your org is schemado, it will cost 8 to 10k. I'm not joking. Really. Exatamente. For example, just because I'm in Kid, this is... Não, exemplo é fácil, tá ligado? Você pode entrar na Cade e... numa PEN pra receber 2 mil reais. Mas agora, pra você ir pra outros times que estão na franquia do CBLOL, é 10 mil para cima, tá ligado? Só pelo nome de cada uma org, tá ligado? And this is what people forget, don't understand, about players take up to 40% pay cut. Really. So, like, the amount you invest in me, you get plus alpha because I look after my players. I would rather lose my job. They take less money than fuck over a player. And I've done that before. And people know this. That's my reputation. So what's really important is if you have a good team culture, with or without me, right? I want the org to succeed, even if I leave. I would rather die than fuck a player, right? That's what I mean. So even if I leave, they need to be a team. Everyone wants to join. I swear on my fucking ass, bro. I swear on my ass. Pay cuts is like cheaper salary. They take 40% cheaper salary because I'm coach. And I want a good org. So without me, they can still do this. Number one way to do it is good management. And one of the reasons I joined Keed was good management. So the people that I really look up to here was like Hugo, the CEO, and I'm not just sucking ass here because I had options, right? Hugo, Pedro, Edu were all same vision. And you know, Hugo and Pedro, I think, actively lead the team a little bit more. So really, like, good team culture means better. Eu tenho um carinho imenso por esse Hugo que ele está citando, porque quando eu vim para São Paulo pela primeira vez, ele estava trabalhando na PEN nessa época, tá ligado? E ele, inclusive, é acredito eu, né, que seja o marido da Mia, que trabalha na Loud. É uma das CEOs da Loud, tá ligado? Ele é muito foda, eu gosto dele. Is better talent for cheaper, which is more affordable and gives you more success, right? And this is the most important. Better practice, better environment means what? Better talent development. So my number 2 was talent development. Who do we have in our academy roster right now? Mortius. According to our data, or my data, Mortius was the second best ADC. Olha! Data after Brands. Skill-wise, he's quite far off right now. Like, I think... Olha! Morteus, Red Mozão, foi o segundo melhor AD Carry em dados brutos depois do Brence. Querem ver a melhor parte do vídeo, né? Pois é, antes disso, passando aqui, Blitz, pra lembrar você de se tornar um inscrito no canal, de deixar o like, comentar a sua opinião. E vamos aí pra melhor parte do vídeo. Um big beijo. O nosso Gimo! Skill-wise, he's quite far off right now. Ele é bom, like, de fato. Titan is number 1, Brands number 2. And everyone else is really far off, even Netuno. But I think Mortius is insane talent. No, excluding Koreans, guys. I told you I don't want Koreans, right? Listen, if there's one role I think a Brazilian should play, it's ADC. Why? Fato. No brain, all mechanics. I'm sorry. It's true. So, Fato. no flame. Like, what makes Titan special is he has both. Rance doesn't. He has better mechanics, I think. So why Smiley? Opa, pera. Rance doesn't. E o que torna o Titã especial é que ele tem as duas coisas. Já o Brence, não. Eu acho que o Brence tem uma boa mecânica e ele tem cérebro, na verdade. É porque, tipo assim, que a The Carry é meio maluco, tá ligado? Não, guys, calma. Primeiro, a gente afirmar que o Titã tenha cérebro também é um pouquinho meio doido, porque as ultimates dele de caixa granada é ausência de cérebro.
AD Carry é uma coisa complicada, entendeu? Tipo assim, eu acho que a AD Carry sofre de uma coisa que é, como é que fala? Apagão, tá ligado? O Titã tem o macro, ele é muito bom, ele é referência nisso. O ano de 2023 do Brence foi muito bacana quanto a isso, esse crescimento profissional dele. Só que ainda assim, dentro desses dois, tanto o Titã quanto o Brence, eles sofrem esses apagões cerebral ou apagão humano, sei lá. E daí eles acabam fazendo loucuras, tá ligado? Mas em teoria, para mim, o Brence, ele tem cérebro e ele tem mecânica boa também. Talvez o Titã tenha mais numa escala, mas os dois estão ali com essas duas características que ele Has citou. better mechanics, I think. So why Smiley? Who can lead a team? Smiley. Who can create good team culture? Mano, Smiley. eu amo a The Carry como líder do time. Amo, 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 amo. Que é o melhor exemplo que não tem role melhor pra ser líder do que a The Carry. Vocês querem um ótimíssimo exemplo disso? Aqui está. Só que, tipo assim, o AD Carry, ele não tem que ser esses AD Carries, como que eu posso dizer? Mimizento, tá ligado? Choro e ficar de mimimi. Ele tem que mandar e comandar, tá ligado? E fazer as coisas acontecerem. E não ficar de mimimi, boa, 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 tá ligado? Tem que fazer acontecer. Eu amo a The Carry liderando. Se o Smiley, ele tem essa coisa que ele está dizendo agora, essa liderança, já sobe bastante pontinhos, viu? E eu era assim, quando eu fui campeão como a The Carry, eu mandava em tudo, guys. Be a role model for future success and talent. Smiley. I don't like throwing rookies under the bus. I think bringing Pro Delta straight to CBLOL in that team in second split is fucking stupid. Sorry. Let me tell you why. I will not throw my rookie under a bus. I want to give time and space to show Mortius. What does a good leader look like? What does a good team environment look like? What makes a good teammate? Make sense? Make sense? What does high level League of Legends look like? Smiley is still Pô, pera. Quanto a isso aqui, eu entendo o pinto dele, mas eu não concordo 100%. Tá ligado? Eu acho que você colocar, por exemplo, exatamente como a PEN foi, de colocar um rookie naquele time do CBLOL que a PEN estava, eu achava tranquilo. Eu não acho que isso é tacar o rookie para os lobos. Tacar o rookie para os lobos é formar um time de Academy por inteiro, tá ligado? E daí eles terem performance abaixo. Isso é botar na fogueira. O que a PEN fez foi de boa, tá ligado? E pelo que tudo se desenvolveu, eu gostei de todo o desfecho, tá ligado? Que o ProDelta teve, o desempenho dele. Acredito que ele tenha evoluído muito como profissional lá e jogador dentro daquela PEN, tá ligado? Eu entendo o que o SeeEL está falando. Eu não acho que seja, tipo, lunático ou alguma coisa assim. Eu entendo. Eu só não consigo concordar 100%, tá ligado? Eu acho que o que a PEN fez tá tranquilaço. Eu não criticaria, entendeu? fucking good. He can play against Root. I mean, you'll see. É porque, tipo assim, vocês estão dizendo que se desse errado, a carreira dele ia acabar. Guys, vamos ser sinceros. O time da PEN, ele ia ser sólido e bom, e ele possivelmente chegaria até o top 2 do CBLOL com muitos outros suportes ali no lugar do ProDelta. Eu não quero tirar o mérito dele, muito longe disso. Mas a margem de erro era baixíssima. Eu entendo o que ele está trazendo aqui sobre tacar aos lobos um jogador novo em desenvolvimento. Só que não foi o caso do que a PEN fez, entendeu? Essa que é a parada. Para mim, você jogar para os lobos, você botar na fogueira, você churrascar o jogador novo, é como eu falei, é você colocar ele em um time com todos os outros similares a ele. Jogadores novos, que não têm experiência, não têm conhecimento e precisam evoluir, tá ligado? O que a PEN fez foi, tipo, tranquilo. E deu uma carreira muito sólida e boa para o ProDelta, tá ligado? Possivelmente ele só cogitou o ProDelta nessa cade pela passagem dele na PEN, tá ligado? Caso contrário, o ProDelta não estaria hoje nas mãos dele como tá, entendeu? Como eu falei, eu não discordo 100% dele. A visão dele não é errada, entendeu? Existem casos e casos, eu só não acho que se aplique nesse caso do ProDelta. Rance and Titan, no problem.
He's still middle bottom LEC level. He just isn't insane. That's my honest opinion. Like, for example, I think Bao is really insane. Noah, Kazi, Comp, he's a bit below them. According to my experience and data, he's similar to Harpoon, Kedui, etc. Hans is a different level. Hans is the best in Europe. Does that make sense, guys? So in Brazil, he is top 3. And my honest opinion is Smiley has the ability and potential to be number 1. Why do I think that? Well, number 1, data. Number 2, solo queue. Number 3, pro play. Number 4, my experience with him. Yes. Guys, what do you guys know about Smiley? In 2021, 70% win rate, 1,200 LP, rank 1 solo queue. Smiley. Finalist in German League, 2024. 2022 to 2023, consistently 1.5k LP challenger. Top 5 to 10 ADCs in Europe. In solo queue. Data, he's on like middle bottom, including LEC. That's a fact. Has big champ pool. Calist is 17, and he would never come to Brazil. Guys, why would Calist come to Brazil? Calist é a criancinha, né? Don't be stupid. Hoje é o mago it's deles. very rare to get top talent in Brazil. Like, to be honest, I have no reason to join. I joined because 1, keyed management. Number 1. 2, long-term vision. Number 3, honor over money. I can't join G2, so I can't win worlds. What's the point? I can't join LCK, so what's the point? I already won LEC. I mean, I've said it before, like, there's no reason for Calist to come. Calist é muito bom. So the thing with Koreans also is that you're never really getting top Korean level players. Because if they were top level, they would go LEC, LCK, LPL, and É verdade. No, for me, I want to build a legacy. So Smiley has good... Ele falou uma coisa muito boa aqui, que às vezes eu não posso falar pra não acabar com tanta a fantasia assim, tá ligado? Mas é verdade, né? É verdade. O pior que é. Best team environment architect. Can set the road for Mortius in 2 years. Can prepare and show our top rookies. And perpetuate, so continue, good examples and environment. In-game leader. High LP solo queue. Decent data. Under market value. That's why we picked Smiley. Sometimes you need to choose, right? And what I can tell you right now is that you... Peraí, eu dei uma pausada porque aparentemente teve um mini-F. Estamos bem? Eu tô vendo aqui, acho que normalizou, né? Normalizou? Normalizou. Ok, vamos lá, vamos seguir. You don't need the best players to win. In fact, getting 5 top players is often... How often do super teams work? 1 in 20? 1 in 30? Historically. What matters is how they work together. Isso daqui, um dado que ele trouxe que é fortíssimo, tá? Quantas vezes um super time já funcionou? Quantas vezes um time de estrelas já funcionou? Inclusive, a própria Vivo Cade Stars, né? A própria Vivo Cade Stars, de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Que era Vivo Cade Stars ou era Vivo Stars? Não, acho que era Vivo Cade Stars, né? A Fúria... What I'm really thinking is, I need to be realistic. And by the way, I don't think Kaboom's a super team. But we'll talk about that. Jesus. How does Smiley fit with the other 4 pieces? This is what I need to consider. Does that make sense? How does Smiley fit with the other players? He works really fucking well with Takui. He makes Takui a better player and a better person. He gives confidence to his teammates. He brings up his teammates. House is insane, by the way. You guys are crazy. House is number 1 in data. House was number 1 in data for us. He was the best mid laner in data. The best mid laner in data. Especially on control mages. But the problem with House is he's very expensive in Brazil. And he has a limited champion pool. And then also you have to consider things like outside of his outside life. How does he perform in stress? How does he deal with teammates? How does he deal with stress? How does he deal with his habits outside? Does he drink alcohol? Right? But he's very good. He's very good. So, I mean, for me, guys, there's no better choice than Smiley. No better choice. And to be completely honest, we had one other option, Titan Dinkido. So it would have been something like Gigo, Yampi, Ranger, Titan,
but like, budget-wise, it's too much. It was hard. It was hard. Like, even if I took a 100k pay cut, it would be hard. We'd barely make it. So which player should we go on to next, guys? Why do we keep Gigo? But by the way, Titan is worth every cent. He's intelligent. He's mechanically strong. He's a decent teammate, / motivated, and driven to win. And he's a native Brazilian, which opens up another import slot. No, I mean, uma das coisas que eu não comentei muito sobre isso, tá? Mas eu acredito que a Red futuramente vá se arrepender muito hardcore por ter aberto mão do Titã. Porque o que o Titã tem, pouquíssimos outros AD Carries têm, tá ligado? Que é exatamente tudo isso que o SeeEL está colocando aqui. E mais, tá ligado? Então, eu acho que a Red vai se arrepender pra caralho, mano. Pra caralho. That's good, guys, for sure. I'm getting a lot of different ones. So should we do Disarmus, Gigo, Pro Delta, or Tukui? I mean, Tukui is not much, guys. Tukui, data is almost caps level. He's been LEC level for a long time. I think just needs help with confidence and team environment. And he needs good coach. Yeah, his data is insane. Like, Tukui isn't a player that should be in Brazil. I messaged him every day for like 2 months to join. I can join Keed because I was contract jailed. Because I was contract jailed, so I had no verbal agreement, and I said, "Heretics, let me go. I really want to go to Brazil." And I was like, "You can find a good wife for like 2 months." No, but like he Que isso, I porra? had a verbal agreement then. So basically like Tukui level is not for Brazil. He's like, his contract was massive in Europe for ERL. He played in LCS and could easily out-mid half the LEC mid laners. Like, he took a big risk to come to Brazil. Like, 2 months of begging. Not literally 2 months, by the way, obviously. Not 2 months of begging. He also sacrificed a lot salary, to be clear, guys. He's easily Tino's level. So Tukui can play mages, assassins, tanks. He has good data on all. He's consistently high challenger. Se ele puder picar magos, assassinos e tanques e jogar no mesmo level que magos, por exemplo, porque é característico de todo mid laner. Ele é extremamente bom de mago, mas qual outro mid laner consegue performar de tanques e assassinos assim como mago? Se ele conseguir isso daqui, o CBLOL já é dele, tá ligado? Porque são poucos os mid laners que performam os três. Os três bem. Porque, tipo assim, o Tim é muito bom. Eu beijo o Tim numa boa, muito bom, indiscutível. Agora, o Tim não é mesmo level que ele é de Azir, como ele é de Azir, como ele é de Kiana, como ele é de Aço, ou alguma outra coisa assim, tá ligado? Até porque o meta do mid afunila muito você a jogar com esses campeões específicos meta, né? Que são magos. Mas, obviamente, que em alguns jogos, de forma circunstancial, né? De situação ali, vai ser muito bom você ter algum pick melee na sua pool, né? 2x French champion. Se ele conseguir isso, é muito god. He's almost taking he would make elsewhere. Similar to me. And he's joining because we locked. He's an important part, guys. Pacote. Smiley to me. Like, he really wants to go. Veio junto o quê? Algumas balinhas 7 belos nesse pacote? Good environment. Nesse combo, tá ligado? Probably more important. Does that make sense? For most players. That's why top players join top teams, because top teams have good orgs. Even like, if you want to sign good players and your org is bad, you pay so much more money. Especially if you have a bad coach. So Tukui is too fucking good for Brazil, to be honest. Does that answer enough about Tukui? And like, this shows how valuable Smiley is. O teu cu é realmente bom. Tukui is a part of my 5-year plan. He will stay. Smiley will have to fight for his spot after year 2. From year 3 onwards, he will have had to show me. He will stay. Smiley will have to fight for his spot after year 2. From year 3 onwards, he will have had to show me. He
as the level to play international. Because my goal is to make groups, ideally top 8. So even if I don't win this year and it ruins my rep, I need to find my core players. Does that make sense? Like, I will probably get Van Petersod, Giga Hard Yeah. when I lose. My mindset is never to win day 1. It's to win year 2 and have the best core year 3. Does that make sense? So, Decimus, Pro Delta. Same thing. Isso daqui é, por exemplo, um dos pontos positivos da franquia, tá ligado? Te permite fazer determinadas movimentações que não precisa ser tão arriscada e você ir justamente buildando e montando o seu time, como ele falou. Então ele está vindo pra cá, assumindo um grandíssimo risco, tá ligado? Mas ele não tá com a mentalidade de, tipo, precisa ganhar, ou alguma coisa assim, e lutando contra essa bomba, tá ligado? Ele quer achar o core dele. Obviamente que ele vai querer ser campeão e o cotidiano dele vai ser baseado nisso. Isso é um fato, tá ligado? Só que há projetos e projetos, tá ligado? Há projetos e projetos. Talvez a grandíssima luta dele, além de ser campeão do cotidiano, que é o padrão, é justamente essa de achar um jogador, o core dele, o que ele vai manter para o próximo ano e por aí vai, tá ligado? Best data, number 1 in solo queue. Easily the best. I think both were really under market value. Let's start with Decimus. So, Decimus data, and I kid you not, number 2, 3, and 4, same time, best data. And he's unique because he has low deaths, Ele é ridículo. high GPM, O Decimus, ele é ridículo. high what? High DPM. So most top players, so if you look at players like Caps, right? Gold per minute. The best world-class players have really high gold per minute, very high damage per minute, but high Tipo deaths. assim, pra um laner, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês algumas coisinhas aqui sobre esses dados dentro de laner versus jungle. Pra um laner, ele ter mais ouro do que o outro aos 15 minutos, ele deu muito deny, ele zoneou o mid laner ali, é uma matchup de vantagem e por aí vai. Na jungle, as coisas elas não são tão estreitas assim como é na laner, porque na lane, por exemplo, vamos colocar aqui o top. Eu vou apenas dizer nomes randoms, tá? Mas não se pegue. O campeão X versus o campeão Y abre muita vantagem, porque um é ranged e o outro é melee, tipo Darius contra a Vayne. Então é normal a Vayne ter muita vantagem, porque é estreito, tá ligado? É só a Vayne ficar pokeando o Darius, evitar que ele farme, conseguir vantagem é muito fácil. Agora, como que o jungle consegue uma alta vantagem aos 15 minutos contra o outro jungle? Tá ligado? Não é tão estreito assim, é na inteligência, é tipo assim, muito na inteligência, tá ligado? Cara, ele tá no momento certo e dá o gank, ele tá no momento certo também e dá o counter gank, pathing, tá ligado? Então, é uma coisa muito louca. O Decimus, ele é completamente ridículo. Eu falo isso para vocês já tem um tempo. É muito triste a gente assistir ele no competitivo, quem sabe do potencial dele, vendo ele jogar solo kill e alguns resultados de treino, tá ligado? Todo mundo, de forma unânime, elogia muito ele dentro do treino. Só que, quando transfere isso para competitivo, é bizarro. Em dados, ele era o número 1, 2, 3, 4. Não, o 2, 3 e o 4, né? Ele botou ali. É bizarro isso, tá ligado? É bizarro. But the difference between Decimus, and you very rarely get exceptions, is that he's able to fuck people really hard and not die, which means he's winning every fight in the data. No. High kills too. So I scouted him before he went to Brazil, before he went to Korea. He's an exception. There's one player that's like this in Europe. Unsummoned. One player. So what can I do with Decimus? Well, the I think carry. Decimus' team environment, in my opinion, probably not good. Quando foi o último jungle da nossa região ser assim? Alguém lembra? Tipo assim, novo, porque o Decimus é novo, deve ter o quê? Uns 20, 22 anos, por aí. É novo, foda, muitos dados, estupidamente bom, muito mecânico. Não, estou dizendo regional, nosso, né? Aqui do nosso BR. Shrimp não é. Minerva é verdade, eu era mais passado.
Eu acho que o último foi o Aegis. Teve o Carioca também. Mas o Carioca ele é mais antigo, né? Eu acho que o Aegis foi o último, de fato. Carioca, se fôssemos contar ele, é na IDM, tá ligado? Na Uppercut, tipo, 4, 5 anos atrás. IDM, nem me lembro, mano. Então eu acho que o último jungler que tem esse perfil, que tem essa característica, foi o Aegis. I think he's really fucking stupid. E é recente, né? Like, he was really stuck in Master, Grandmaster in Korea, initially. And number 3, he's a rookie. So he doesn't know how to behave in a team. He is mechanically gifted, smart, hungry, learns fast, everything you want in a player. But unfortunately for him, he's born in Brazil. So it's really hard to grow. So I want to grow him fast. That's what I'm being honest. So what ended up happening? What ended up happening to Decimus? Only one other player got to the similar rank. 1,400 LP. Challenger career. And I coached him from Master. Only Brance got to this level. And I think Brance is top 2 in his role, which means what? Well, I think he was a bit of a semi one trick with Lee Sin, like playing a blind. If given time, I think that bit of a semi... Cara, é bizarro. Olha o KDA dele. Olha os KDAs dele. Olha o de 125 jogos jogados de Lee Sin, 65% win rate. Olha o KDA dele. Olha a quantidade de mortes versus kills e assistências. Olha o Nock, olha o Graves, olha a Thalia, olha o Sylas, que é um campeão que teoricamente morre muito, porque Sylas é um campeão que ele tem que ter level, ele tem que ter item, ele tem que ter tudo, por causa disso, que ele é propriamente da lane, né? Ele é mid laner. O Sylas da jungle, ele vai ter pouco level, pouco recurso, pouco item. Ainda assim, ele tem mais kill do que morte e mais assistência do que morte também. É coisa de louco, pô. One trick with Lee Sin, like playing a blind. O problema dele, e daí eu até quero ver mais pra frente, eu tinha muita expectativa do Turtle trabalhar ele, tá ligado? Mas esse ano de 2023 foi uma caquita para o Desames, entendeu? Vamos ver se com as mãos do SeeEL, o Desames consegue transferir aquilo que ele é solo kill e treino para o competitivo. Se ele conseguir isso, fechem as portas. If given time, I think that Decimus is in my 5-year plan. Like, the reason I took Decimus and ProDelta is I think they have the potential to play international level. Like, stage play is different, but also, like, can be trained. Stress management. So ProDelta, rank 1 data. Not even close. He is that guy. Initially, we couldn't get him. Pain trolled again. So we got him really cheap. I think the best supports right now are 1 Seos, 2 Jojo, or Frosty. I think Frosty. 3 Jojo, 4 damage, 5 ProDelta. I don't know about Curry, so I'll leave Curry, okay? But I think in potential, it's 1 Frosty / ProDelta, 2 Jojo, 3 everyone else. Like, Seos isn't going to grow that much more. I think he's the best player in Brazil. Full stop. Not just in his role. I think Seos is the best. Zay is like number 6 or 7. Damage is not garbage. Damage is okay. I think Damage is a good player. I think Damage right now is better than ProDelta. But I think ProDelta's level can play with the Asians. Redbird, Evita dog. Look, this is what I'm gonna reveal. I think he's okay. I think Redbird is okay, but like he's definitely not Seos Frosty Jojo level. That's 100% true, no? I think everybody agrees with that, even Pain. Yeah, Zay's Pike got a pentakill against my team, so we don't talk about this, okay? So I think Redbird has potential, but my guess is he will suffer in Pain. Not Pain, sorry. What am I saying? Loud. That's my opinion. I think Jojo, like, you can argue Jojo is better than Frosty. I think that's what happened. Like, I wanted Frosty. His buyout was like 1 million reais. Like, this is before we knew we could get ProDelta. Thank you for believe on Brazil. Thank you, Bruno Adelpo. Espera, como é? A Red tentou vender por 1 milha o Frost. No primeiro split de CBLOL dele, a Red tentou 1kk. Não, eu acho que é 1 milha de bala 7 belo, né? Ele quis dizer. Não foi 1 milha em cash.
uma milha de periféricos, uma milha de outras coisas. Não, não é possível. He's better than Frosty. I think that's what happened. Like, I wanted Frosty. His buyout was like 1 million reais. Não, mas o que que acontece? Tem um mundo em que a multa dele é 1 milhão no contrato e por isso a Cade só viu, opa, tchau, entendeu? Mas a multa do contrato não é a multa que vai ser paga pelo cara que quer comprar, porque tudo isso é muito conversado, tá ligado? E daí vai dar a pessoa saber fazer negócio também, entendeu? Like, this is before we knew we could get product. É a multa... Deixa eu ver a tradução literal de buyout aqui. Buyout. Aquisição. Ué, é a mesma coisa que eu tava falando. Não entendi. É a multa dele, carai. É a multa dele contratual que, como eu falei, a do Titã devia estar 2 milhões, mas obviamente a PEN não pagou 2 milhões ou, obviamente, o que tava na multa dele inteirinho, entendeu? Thank you, Bruno Adelpo. Esse é o PIN. Anyway, so look, guys, his level is really good. And ProDelta's data was by far #1. Like, give me a sec. Okay, I can't show you because I will leak too much. But let me just say that he's #1. Okay. So let's go with Gigo. #1 in data, better than Robo. I think this Giga year, cheatado. like, key roster was terrorism. Like, I think mid jungle that didn't work. Bot was average. And Nossa, I saw ele achava o stars. bot normal? So, when you're asking why players got replaced, I hope that answers your question. Well, like, #1... Cara, sim. Tipo assim... E não era? Não. O bot da Cade era normal pra baixo. Eu aceito normalzinho. Normal não. Tipo assim... Trigo e Damage me decepcionaram muito, porque eu tinha uma expectativa ok neles, nem era alta, eu tinha uma expectativa ok, e eles não chegaram nem, tipo, 30% da minha expectativa, tá ligado? Os dois juntos, como bot lane. Foi muito frustrante. Mas, enfim, pra quem assistiu os Behind the Stars que tem aqui no nosso canal, o que ele disse ali, às vezes eu tenho vontade de falar algumas coisas, mas eu tenho receio, por causa da comunidade de League of Legends ser tão, como que eu posso dizer, imatura e bebezinha em alguns momentos. Mas é terrorismo. Foi terrorismo, tá ligado? Foi terrorismo. Foi uma coisa de louco. Você olha ali a parada, mimizenta. Você olha ali os behinds e você pensa que você é maluco e você tá numa camisa de força e a realidade não é isso, tá ligado? Você tá sob K9. É uma coisa de louco que acontece nesses behinds, tá ligado? Me, like, there was a Juro. world where Greftar stayed. #2 is like the only Grell was locked to leave. This was 100% on me. And 3, it just came down to, like, if Took was available, us selling Greftar just made sense. Like, I don't think Greftar's performance was his fault. Também He acho que looked não. good with Aegis. And Muito bom. obviously, we're all hesitant, giving Greftar the best environment to beat us by going to Red, Brant's, Jojo, and Aegis, right? But we did the right thing because Heed and myself is about ethics. I'll be Muito bem. Eu já vi times não deixar jogadores específicos irem pro time que ele queria, porque esse time ficaria muito forte. Então não era do interesse da equipe X vender o jogador dele que queria ir para a equipe Y, porque a equipe Y formaria uma puta equipe. Então você vai para a equipe B, tá ligado? E foda-se. E é isso, você fica aí de molho. Obviamente que eu não falarei qual foi a equipe, mas tem uma equipe em específico que honest. já fez bastante isso no cenário. I think Greftar has the level, but his laning is I think he will always struggle versus international mid, and he didn't 100% fit the profile I needed to develop Mortius, because I need an aggressive mid jungle. Eu fico muito contente dele falando isso daqui sobre o Greve, porque lembrando que Grevitar é um grandíssimo amigo meu e uma das minhas pessoas prediletas dentro do eSport. Mas quando
nós do Ilha das Lendas opinamos sobre determinadas coisas e criamos determinadas narrativas, o público acha que nós temos alguma coisa contra um determinado jogador, que a gente quer a caveira dele, que quer o mal dele, e nunca isso realmente é verdade. Nunca que isso realmente é, tipo, true, tá ligado? E fica aquela caveira nossa ali para a comunidade, que a gente quer o mal do jogador, que a gente quer a exterminação dos pro players brasileiros, quanto não é verdade. Nós ali, como Ilha das Lendas, principalmente eu, né? Estou olhando uma coisa e o que eu vejo na minha tela, geralmente eu falo e tento explicar com palavras. E eu sempre comentei isso com o Greve. Grevitar, ele é muito foda. Ele é um dos melhores mid laners do Brasil. Mas eu acho que ele depende de algumas coisinhas, principalmente do ambiente e dos jogadores que estão ali, para que ele tenha uma melhor performance. Tá ligado? Porque, assim, o que a gente viu dele dentro dessa cage, ele consegue em qualquer outro ambiente. Mas o que vamos ver ele dentro dessa Red no ano de 2024, possivelmente somente dentro dessa Red. Tá ligado? Foi claro? Not one that sits back and roams tipo, 24/7. Às vezes eu tô repetindo algumas palavras, é porque eu tô há 7 dias bebendo álcool diariamente. Então, assim, o meu cérebro não tá funcionando. O pouco cérebro que eu tenho não tá funcionando tão bem quanto ele deveria estar. Tá? Então me perdoem se eu for excessivo com algumas palavras, principalmente a palavra principalmente. 7 with 7 6 ESPN, aka Brazilian Niski. So Greftar is a really good player. I chose Took because Mortius and the future of Kid. And also, like, I think that Greftar is almost too vocal. Something I need to think about is I want to give space for my rookies to grow. According to, let's just talk about, what's the word? Like traditional sports science. Novatos. Novice. Are you learning Portuguese? Yeah. Eu estou estudando português. 2 meses. 2 meses. No, 2 meses. But according to traditional sports science, aka like and performance coaching, one of the most important things in a team to develop rookies, or in a team in general, is autonomy, aka the ability to be heard, do your own thing, be able to express opinion. I don't think Prods had that. Make sense? When Zeus came out of T1 Academy, they gave him this space and developed him from young age. And Grev has very, very strong opinions. So that's the Grevita. So why Trigger and Damage? I genuinely think they're good pieces. But it ended up where I just didn't have spots for them. Really. I promise. I swear on my 2 testicles. Jesus. I swear, bro. Like, Trigo is solid piece. I think Trigo has potential, but needs good coaching. Damage is already a good piece. Like, it just didn't fit. Even though their personality profiles. So why Gigo? Gigo is just top 2 Brazil. Robo, Gigo. Number 1 data. Good teammate. Hungry to win. The only thing is, like, the only con is he doesn't play solo queue. So when I'm in Brazil, so like right now I can't control him because I'm in Germany. But when I'm in Brazil, he will die. He needs to work a lot. But I also think he can play international level. Cara, ele é I muito think doente. his potential is similar to Robbo, maybe higher. That's my honest opinion. So, like, losing Gigo made no sense. He can play both tanks and bruisers. He can play weak side and strong side, although both need work. He can play mechanically and solid understanding of the game. Give space to others to talk. He's everything I want. Also in my 5-year plan. Gigo trades on bounce waves a lot. He's like Soskiti. He's very buho on weak side. Everyone read it? I can move on. So like Brazil, Took is staying, okay? Sorry, Gigo is staying. So Lifania, LPLOL champ. Although I do think it's similar to T3. Impressive EU Masters Lifania run. é I wanted a Brazilian. membro da staff. He really overperformed from a weak region. He primarily coached online, so he needs to develop his sense IRL.
Because what most managers don't do, the head coach, sorry, like in football terms, is like the player mood, player condition matters. How you structure feedback and do drafts needs to change because your stress point or who can handle the stress and carry changes depending on this. So basically Lifania, for me, I gave him the job in 30 minutes. Yeah, I'm going to draft this time. Why? Well, as I said, I want a Brazilian because part of my mission is to coach coaches, including academy. I want to develop staff for the long term that can take my position and do a good job. And there are a lot of people that say I want to be a coach. I'll be honest with you guys, okay? If you're in chats saying... Mano, tipo assim, não é um pouco preocupante para o SeeEL o que ele tá pretendendo, não? Porque ele quer ser Jesus Cristo. Ele quer, tipo assim, treinar treinador, treinar jogador pra daqui a 2 anos, treinar jogador pra o jogador treinar jogadores. Tipo assim, o que ele está fazendo, o que ele quer fazer, perdão, é uma coisa extremamente foda, é uma coisa muito bonita. Essa referência dele. Mas ele tá querendo ser Pedro Álvares, né? Tipo, e ele tá chegando agora. Ele tá chegando agora. Claro que ele não tá colocando um prazo nisso, né? Ele tá pensando a longo prazo, na verdade. 2, 3, 4, 5 anos, né? Eu acho que ele deu ênfase em 5, né? Em 5. Não, eu não tô, como que eu posso dizer, puxando esse ponto e criticando ele, dizendo, uou, vamos criticá-lo. Não, claro que não, tá ligado? Eu acho isso super possível. Eu só fico preocupado porque são muitas coisas mesmo, sabe? Eu lembro que, eu acho que eu tava vendo um podcast... Não lembro de quem agora. Eu tava vendo um podcast e daí compararam o SeeEL com o Peter Dunn. E daí eu comentei que, cara, era muito difícil o SeeEL ser um Peter Dunn, porque o que o Peter Dunn fez na nossa região foi algo completamente novo, né? Ainda mais para aquele tempo, que era trazer o macro para a nossa região, tá ligado? E eu tinha afirmado que não, o SeeEL não poderia ser um Peter Dunn. Olhando tudo agora que ele planeja, a forma dele, o método dele e tudo mais, ele já inovou o nosso cenário em algumas coisinhas. Que é a mesma coisa que o Peter Dunn fez, tá ligado? Então, por exemplo, ele veio pra cá, dando uma surra em muitos coaches da nossa região, pra não dizer todos, tá? Com planejamento, com... Mano, tipo, tudo, tá ligado? O team building que ele está fazendo aqui agora... é uma coisa surreal. Só pelo fato dele ter escaltado bem, já é uma surra na nossa região. Ele pegou lá o mapa mundi do Brasil e deu vários socos ali no Brasil, porque é uma coisa bizarra, tá ligado? O nosso scouting, ele é ridículo em todos os aspectos, tanto para o CBLOL quanto para o Academy. Para o Academy eu não vou nem comentar, porque a live cai por termos pesados, tá ligado? Porque no Academy é uma piada. Minimamente o que eu posso falar. A transparência que ele está tendo, tá ligado? Então, mano, eu vou deixar ele falar, porque eu tô... The chance of you joining Keed is 0.001%. Like, please focus on developing your resume first. I'll be honest. You need to have some level. So, like, Lifania, I didn't want someone that struggled to speak English. I didn't want... So they can... Tipo, é tudo tão pensado, né? Esse que é o mais doido. Cara, é tudo tão pensado, carinhosamente bem feito, porque eu acho que é um grande diferencial quando a pessoa, ela tem prazer e tem carinho com aquilo que ela faz, tá ligado? Então, tipo, é tudo tão pensado, as coisinhas dele, trazendo de exames, trazendo pro Delta... o valor de mercado dos jogadores que ele conseguiu explorar ali e trazer, tá ligado? Do Smiley, pensando também na Cade, no budget da Cade que ele teria pra trabalhar, tá ligado? É uma coisa surreal. Assim, é aquela coisa, né? Parabéns por fazer o mínimo, ou o óbvio, ou alguma coisa assim. Mas a verdade é que temos que parabenizar, porque, tipo assim, se a nossa realidade é não ser feito esse tipo de coisa, essa didática que ele tem... esse ensino que ele traz, tá ligado? O carinho que ele tem, parabéns. Of Kid for years. I didn't want someone that struggled to speak English. Lifania has perfect English. And I didn't want someone that didn't have the basic level.
where I would have to teach someone everything from the very start. And I want someone Não, é sacanagem, who né? is Ensinar organized, inglês, porra. speaks well, and generally intelligent. So, Eu tenho uma contata ótima, so que é a yeah, I mean, that's SeeEL. why Lifeania was Precisar. picked. If you see Lifeania, to give you guys an idea, Lifeania is someone that won LPLO twice. This is the Portuguese league. He's consistently made better results, and he made a very, very historic run in EU Masters because basically, to tell you the truth, Portuguese league sucks cock. They're basically like the worst fucking region in Europe in regional leagues. And he made it to top 8, which is crazy. And all of his references were really good. I put really heavy emphasis on player reference because no one will be more honest. See, okay, let me give you an example. Like if LFL is similar to CBLOL, maybe a bit worse. Turkey, same, maybe similar or a bit worse, but I think similar. Then LVP Prime is a bit below that. IMO Prime. So this is Spanish and German leagues are a bit below the Turkish and French leagues, a bit below, just because of budget and everything, but not by much. So there's a lot of talented Spanish players. And I love the Spaniards. At the very bottom, it's like Italy League. Then it's like the Balkan League. Then it's like the Greek League. Ultraliga is here. You can argue Nem sabia da existência similar to Prime dessas League. ligas. Then it's like LPLO, Portugal, and Hit Point Masters. But he got a team from the fucking Portuguese league and went top 8. So he beat a lot of these teams to get here. That's crazy. He lost to the Italian team 0-3, but even getting out of groups is very Ele impressive. tá... Eu cheguei à conclusão que ele está inventando, tá ligado? Cara, como alguém que não joga essa liga sabe dessas ligas? É invenção isso daí, sério. Ele tá só criando nomes ali pra criar uma boa narrativa para Lifênia. To be honest, I don't really care about results. Bizarro. I just wanted to explain so you guys understand the significance, so like the level of Portugal. To be honest, you should never ever judge a coach by results because there's so much that can happen. Just read the references of the players. Yeah, I think we can compete against everyone. So like TLDR on our roster, I think we can win CBLOL. Cheiro inocentado. Goal is top 3. To be honest, realistic expectation. Não, mas o que ele quis dizer é pra, em termos de scouting, você nunca deve se basear unicamente no resultado do treinador. O que eu concordo. Mas isso não é válido para a comunidade, entendeu? Aí são duas coisas diferentes. Para scouting, sim. Para comunidade, não. Vocês da comunidade podem hatear ou criticar ou qualquer coisa. O treinador ele não ter vencido. Aqui para o scouting, não, entendeu? Be 5th/6th. This is a fair placing. That is fair to budget. Anything above is overperforming. Anything below is underperforming. I think so. Because we have 2 gringos and 2 rookies. I think the level I showed at Heretics was not even 30% of what I can do for a lot of reasons. I won't talk about it here. Important thing is I learned a lot and I think next year we'll be bang. 2025, né, no caso. Like, me, to be honest, like me ex Peter were not a good team. And a lot of it is on me. We just don't fit well. Peter, I respect to the end of the earth, and he's a legend in the scene. É do Peter Dan, não é? Que ele está falando? Eles trabalharam juntos, não é? Me, to be honest, lá like na me LEC. Peter were not a good team. And a lot of it is on me. We just don't fit well. We're not a... Isso daqui não é muito doideira, velho. Ele assumir que eles dois não eram uma boa dupla, mesmo ele respeitando o cara e sabendo que o cara é uma lenda, tá ligado? Às vezes as coisas simplesmente não dão certo, tá ligado? Entre duas pessoas. Até mesmo dentro de relacionamento. Puta, eu respeito pra caralho você. Você é foda no que você faz. Você é um dos melhores coaches, mas nós dois juntos, tá ligado? Concordo, guys. Isso é super normal, né? Eu acho que pra vida real, e principalmente fora da nossa caixinha CBLOL, dentro da nossa região, é uma coisa muito normal, né? Para as pessoas normais que vivem a vida normal, que não é
esporte, etc., vamos assim dizer, é tranquilo ter essa transparência, ter essa honestidade. Mas quando foi a última vez em que vocês viram duas pessoas falarem isso? É claro, cara. A good team. And tipo assim, a lot of it e is on se me. falou que era uma boa dupla, é porque o outro era ruim, tá ligado? Não, óbvio, eu e o Joãozinho formávamos uma péssima dupla. O Joãozinho era troll pra caralho, tá ligado? We just don't fit well. Peter, I respect to the end of the earth, and he's a legend in the scene. Minha And ex. he also was my mentor, so I will be thankful forever. He is a genuinely good person. We Olha, just foi didn't o fit mentor well. dele, And there were velho. instances where I just didn't agree and Inter too. Like, for example, we had mixed roles. In spring, in winter, I did draft, Peter did review. In spring, I did review, he did draft. In summer, Peter did both, which I think is just better. Because review and draft need to reflect how you want to play the game, and they need to be the same. Whether or not I agree with the vision, in summer, I played a fully supportive role. This is very different from Rogue, because like everything other than the final draft, I had a say, basically. That's my honest opinion. So I mean, I think that I learned a lot. I feel really bad. Like I feel really, really bad about Heretics because like I did fail without a doubt. And you know, like I can only just get up and keep going. I think head coach should always do both and then delegate depending on the situation, because review is an overview of how you want the game to be played, and the draft is the way that determines how you should play. For example, if you have Callista, Thresh bot, you're diving bot and playing Herald. So your review style needs to match that. This is what we didn't really connect with. I think I hella trolled. But also we were coaching the same team. Like Peter was my mentor for years. So, but I also think that like I joined Heretics thinking that Peter was more of a delegator. Like, because in Mad Lions, he delegated to Mac, and in LCS, he delegated to Rigby and Turtle, mostly, right? But I think he wanted to take a bit more of an active approach, and that's fine. I think his view on the game is very good too. Is it time to coach Nukelink, guys? So I think I explained everything, right? Ai, cacete. Cara, tá. Tipo assim, eu acho que não tem como eu dizer qualquer coisa do contrário do... Eu amei tudo que eu vi aqui, tá ligado? A gente precisa de mais pessoas assim dentro do nosso esporte que queira vir para a nossa região com um determinado propósito para ser o nosso Cristo Redentor, tá ligado? O nosso Pedro Álvares, e que manje as coisas e que tenha esse nível de carinho sobre o trabalho dele, acima de tudo, tá ligado? E eu acho que o SeeEL, ele me passou muito bem isso. Obviamente, guys, eu acho que pessoas como o SeeEL, não é nem pensando só em resultado, tá? Que ele possa vir a trazer, mas pessoas como o SeeEL é uma vez a cada 10 anos, né? Então, tipo assim, uma pessoa com esse nível de didática, com esse nível de carinho, com esse nível, cara, de tudo. Vocês perceberam que ele ficava digitando as coisas enquanto ele falava, né? Em todo momento. Eu acho que pra as pessoas que não entenderem a fala dele de inglês, terem também ali a legenda própria em inglês pra quem entender, tá ligado? Então as coisas são muito bem feitas nos pequenos detalhes, tá ligado? Enfim, gostei muito. E detalhe, a forma em que ele montou o time dele, o pensamento dele por trás de tudo, ia ser insano se todos os treinadores do CBLOL fizessem a mesma coisa que ele, né? Claro que nem todo treinador tem carta branca, né? Como falam, tem, tipo assim, poder pra mandar em tudo, mandar e desmandar. Mas os que tiverem, ia ser bacana eles colocarem a cara no sol e explicar, né? Olha, nós contratamos essa pessoa por causa disso, disso e disso. Mandamos aquela e aquela outra por causa disso, disso e outro. Legal. Mas tá bom, vamos ver aí agora o que o ano de 2024 reserva para o SeeEL, mano. Espero que boas coisas, porque ele merece, minimamente falando, tá ligado? E descoberta do Mitas, né? Cara, eu amo o Mitas. O Mitas não tem nem o que falar para ele. Para uma pessoa que começou dentro da comunidade e que faz conteúdo para a própria comunidade, eu amo muito o Mitas, tá ligado? O Mitas é outra pessoa que é 1 em 1 milhão. Amo pra caralho.